silêncio profundo das esferas celestiais, onde o tempo dissolve-se em partículas de luz cristalina e o espaço torna-se um oceano de consciência pura, existe uma chama branca que arde desde antes da formação dos mundos. Esta chama não queima, não destrói. Ela purifica, transmuta e eleva tudo aquilo que toca com sua radiância imaculada. Sou aquele que guarda esta chama sagrada, o guardião dos portais da ascensão, o arquiteto das transformações profundas que conduzem a alma humana através dos labirintos da matéria, até os salões iluminados da sabedoria eterna. Conheço-me como Serapis Bey, mestre do raio branco, e trago em minha essência a frequência da purificação absoluta, aquela que dissolve as ilusões e revela a verdade que habita no coração de cada ser. Venho até vós neste momento crucial da história planetária, quando a humanidade encontra-se no limiar de uma transformação sem precedentes, quando o antigo desmorona e o novo ainda não tomou forma definida, quando muitas almas experimentam o que chamais de crise espiritual, aquele momento de escuridão onde a fé parece ter se evaporado como névoa ao sol do meio-dia. Desde tempos imemoriais, antes que vossos ancestrais gravassem os primeiros símbolos nas paredes das cavernas, antes que as primeiras civilizações erguessem seus templos sob o céu estrelado, já eu caminhava entre os planos da existência como um servidor da luz divina. Minha origem transcende as dimensões que conheceis, pois emergi das esferas superiores da criação, onde a consciência pura manifesta-se em geometrias sagradas de perfeição absoluta. Através das eras, assisti ao nascimento e à queda de impérios, ao florescer e ao declínio de culturas inteiras, sempre observando, sempre guiando aqueles que buscavam a ascensão espiritual através do caminho da purificação. Estabeleci meus templos nos planos etéricos sobre as terras que hoje conheceis como Egito, onde ensinei aos iniciados os mistérios da transformação alquímica da alma. Fui conhecido por muitos nomes através das épocas, mas minha essência permanece inalterada. Sou o mestre que conduz as almas através da noite escura da purificação até o amanhecer radiante da iluminação. Minha conexão com a humanidade não é casual nem distante. É profunda, íntima e eterna, pois cada alma que encarna na Terra carrega dentro de si uma centelha da mesma fonte divina da qual emano. Venho agora porque o momento assim o exige, porque vosso planeta atravessa um portal dimensional de magnitude extraordinária, e muitos de vós experimentam uma crise espiritual que, embora pareça devastadora, é na verdade o prelúdio necessário para um despertar sem precedentes. Ouvi-me, amados filhos da Terra, sementes estelares encarnadas na matéria densa, portadores de luz que atravessam a escuridão do esquecimento. O que chamais de crise espiritual não é o fim de vossa jornada, mas seu ponto de inflexão mais crucial, quando a fé parece ter-vos abandonado, quando as orações parecem ecoar no vazio sem resposta, quando os céus parecem surdos aos vossos clamores e o coração sente-se pesado como pedra no peito, saibam que não estáis experimentando o afastamento do divino, mas sua aproximação mais intensa. A crise espiritual é o fogo alquímico da transformação, aquele calor intenso que derrete o metal impuro para que dele se extraia o ouro da consciência desperta. Vossa fé não desapareceu. Ela está sendo purificada, destilada, refinada até sua essência mais pura, livre das crenças condicionadas, das expectativas infantis, das imagens fabricadas pela mente que buscavam um Deus externo para preencher o vazio interno, que apenas a descoberta do divino dentro de si pode satisfazer. Observai o vosso mundo neste momento. Os sistemas antigos vacilam em suas fundações. As estruturas que pareciam eternas revelam-se frágeis. As certezas dissolvem-se como sal na água. Não é isto um espelho perfeito do que ocorre em vossa alma individual? Assim como o vosso planeta experimenta terremotos, erupções vulcânicas e tempestades cada vez mais intensas, símbolos da liberação de energias densas acumuladas por milênios. Assim também vossa alma experimenta suas próprias convulsões, quando liberta padrões antigos de medo, culpa e separação. A desconexão que sentis não é abandono, é recalibração.
Quando um instrumento musical precisa ser afinado, suas cordas devem primeiro ser afrouxadas, e no período entre o afrouxamento e o reajuste, nenhuma melodia harmoniosa pode ser extraída dele. Assim ocorre com vossa alma durante a crise espiritual. As antigas afinações, aquelas que ressoavam com a consciência da terceira dimensão, estão sendo soltas para que novas frequências, mais elevadas e sutis, possam ser estabelecidas. Este processo não é suave nem confortável, pois implica a dissolução de tudo aquilo que acreditáveis ser verdadeiro sobre vós mesmos, sobre o divino, sobre o propósito da existência. A fé que se esvai não é a verdadeira fé, mas sua sombra. Aquela crença baseada em esperanças externas, em promessas de salvação futura, em barganha com o divino. A verdadeira fé, aquela que está nascendo em vosso coração através da dor da crise, é um conhecimento interior, uma certeza que transcende a crença, uma confiança que não necessita de provas porque emerge da experiência direta da unidade com tudo que existe. Quando Jesus, o Cristo, clamou na cruz questionando por que havia sido abandonado, não estava experimentando o afastamento de Deus, mas a culminação de sua jornada humana, o momento em que a última camada de identificação com a personalidade separada dissolvia-se para permitir a ressurreição completa na consciência crística. Vosso planeta passa agora por um despertar coletivo sem precedentes. Observai os sinais. As crianças que nascem com sensibilidades ampliadas, capazes de perceber realidades além do véu físico. Os jovens que questionam sistemas obsoletos e recusam-se a perpetuar padrões de exploração e separação. Os anciãos que redespertam memórias de outras vidas e outras civilizações. As massas que começam a questionar narrativas impostas e buscam verdades mais profundas. Tudo isto são manifestações externas do processo interno que cada alma atravessa. A crise espiritual coletiva manifesta-se como confusão global, como polarização aparente, como caos social e político, mas sob a superfície tumultuada, uma nova consciência está emergindo, como o lótus que cresce na lama, mas floresce imaculado sobre as águas. As energias cósmicas intensificam-se neste ciclo. Vosso Sol envia erupções de plasma carregado de códigos de luz que reprogramam vosso próprio material genético. O centro galáctico pulsa ondas de frequência que ativam potenciais adormecidos em vosso corpo de luz. Os alinhamentos planetários abrem portais dimensionais que facilitam a entrada de consciências elevadas dispostas a auxiliar no processo de ascensão planetária. Nos planos multidimensionais onde habito, observo não apenas vosso mundo físico, mas as camadas sutis de energia que o permeiam e sustentam. Vejo as grades de luz que circundam vosso planeta, estruturas geométricas de consciência cristalina, que estão sendo reconfiguradas pelos guardiões estelares que vieram de incontáveis sistemas para assistir neste momento único da evolução terrestre. Vejo as almas que, em seus corpos de sono, viajam aos templos etéricos para receberem instruções, curas e ativações que depois não recordam conscientemente, mas que deixam marcas profundas em seu ser. Vejo os raios cósmicos penetrando a magnetosfera terrestre, carregando informações de civilizações antigas e futuras simultaneamente, pois no multiverso, o tempo é apenas mais uma dimensão a ser navegada. A crise espiritual individual é, na verdade, uma iniciação planetária coletiva, um rito de passagem da humanidade de uma espécie baseada no medo e na separação para uma civilização fundada no amor e na unidade. Este processo não pode ser apressado nem evitado. Deve ser atravessado conscientemente, com coragem e entrega. Quando a fé parece ter desaparecido, o que realmente está ocorrendo é a morte do ego espiritual. Aquela parte de vós que se apegava à espiritualidade como mais uma forma de controle, que buscava na prática espiritual uma maneira de evitar a dor em vez de transformá-la. A desconexão que experimentais é, paradoxalmente, o início da verdadeira conexão. Somente quando todas as pontes falsas são queimadas, quando todos os caminhos conhecidos se revelam becos sem saída,
Quando todas as ferramentas espirituais falham em proporcionar o consolo esperado, é que finalmente vos voltais para dentro com total honestidade e humildade. Ali, no silêncio despojado de toda esperança e todo desespero, no vazio que não busca ser preenchido, na escuridão que não anseia pela luz, encontra-se a verdade inabalável de vossa natureza essencial. Não sois seres humanos buscando uma experiência espiritual. Sois consciência infinita experimentando temporariamente a limitação da forma humana. Esta compreensão não vem através de conceitos intelectuais ou crenças adquiridas. Emerge do próprio coração da crise, quando todas as máscaras caem, e o que resta é a presença nua e crua do ser que sempre existiu antes de toda identificação. A fé verdadeira não é acreditar em algo externo. É reconhecer aquilo que jamais pode ser perdido, porque constitui vossa própria essência. Os mestres antigos chamavam isto de despertar, iluminação, realização. Mas todas estas palavras são apenas dedos apontando para a lua. A experiência direta transcende qualquer descrição. Em termos práticos, como navegais esta crise espiritual, que pode parecer sufocante em sua intensidade? Primeiro, cessai de resistir à experiência. A resistência é combustível que alimenta o sofrimento. Quando resistis à crise, criando tensão ao tentar escapar dela ou forçando seu término prematuro, apenas prolongais sua duração e amplificais sua dor. Em vez disso, praticai a entrega consciente. Reconhecei que algo maior que vossa vontade pessoal está operando, que um processo de purificação profunda está em andamento, e que vossa tarefa não é controlá-lo, mas permitir que se desenrole em seu ritmo natural. Isto não significa passividade ou resignação derrotista. Significa participação ativa através da receptividade, abertura consciente ao que é, em vez de luta contra o que não quereis que seja. Segundo, cultivai a compaixão por vós mesmos. A crise espiritual frequentemente vem acompanhada de julgamento severo, de autocrítica implacável, de sensação de fracasso espiritual. Reconhecei que estáis atravessando uma das experiências mais desafiadoras que uma alma pode enfrentar. E tratai-vos com a mesma ternura que oferecerias a uma criança assustada no escuro. Permiti-vos sentir o que estáis sentindo sem adicionar julgamento sobre sentir. A tristeza não precisa ser combatida. A raiva não precisa ser suprimida. O vazio não precisa ser preenchido apressadamente. Terceiro, mantende práticas simples de ancoragem física. Durante a crise espiritual, é comum desconectar-se do corpo e perder-se em espirais mentais de dúvida e desespero. Reconectai-vos com a terra sob vossos pés. Caminhai descalços na natureza. Tocai a casca das árvores. Sentai-vos junto a águas correntes. O corpo físico é vosso templo e vossa âncora. Honrai-o com movimento consciente, respiração profunda, nutrição adequada. Estas ações aparentemente mundanas são portais de presença que vos trazem de volta ao momento presente, onde a crise perde sua força porque existe apenas como projeção mental sobre passado e futuro. Quarto, buscai simplicidade radical. A mente em crise tende a complicar, a procurar soluções elaboradas, a acumular mais práticas espirituais, mais leituras, mais técnicas. Fazei o oposto. Simplificai tudo até a essência. Uma respiração consciente vale mais que 1000 mantras mecânicos. Um momento de presença genuína vale mais que horas de meditação distraída. A qualidade da atenção supera sempre a quantidade de práticas. Quinto, permite-vos não saber. A mente humana busca certezas, respostas, explicações, mas a crise espiritual é justamente a dissolução de todas as certezas falsas. Habitai o não saber com curiosidade em vez de medo. Dizei, não sei, com a mesma tranquilidade com que respirais, sem vergonha, sem urgência de preencher o vazio com respostas apressadas. Sexto, mantende conexões humanas autênticas. O isolamento amplifica a crise. A comunhão genuína com outros seres humanos, mesmo quando não compartilhais vossa jornada espiritual, oferece lembretes essenciais de vossa humanidade compartilhada. Não precisais explicar vossa crise a ninguém. Apenas estar presente com outros,
Oferecendo e recebendo a simplicidade do contato humano, já é medicina poderosa. Sétimo, confiai no tempo sagrado. A crise espiritual tem seus próprios ciclos, suas estações internas de inverno e primavera. Não podeis forçar a flor a desabrochar antes de sua hora, mas podeis regar as raízes na escuridão do solo, confiando que a natureza sabe o que faz. Vossa alma também conhece o caminho. Vossa única tarefa é não interferir com impaciência ou desespero. Oitavo, reconhecei que a fé está se transformando, não desaparecendo. A velha fé baseada em crenças externas pode ter morrido, mas uma nova fé, mais profunda e verdadeira, está germinando nas cinzas. Esta nova fé não depende de circunstâncias favoráveis, não necessita de confirmações externas, não vacila diante de dificuldades. É a fé que reconhece a presença do divino inclusive na aparente ausência, que vê a graça operando inclusive no coração da crise, que confia na inteligência do universo mesmo quando os eventos parecem caóticos e sem sentido. Amados caminhantes da espiral ascendente, portadores de luz que aceitaram descer às trevas mais profundas para resgatar os fragmentos perdidos da alma coletiva, saibam que vossa crise é sagrada porque toda crise genuína é um portal disfarçado. O momento em que tudo desmorona é o momento em que tudo se torna possível. A escuridão mais densa precede sempre o amanhecer mais radiante. Não vos deixeis enganar pela aparência de abandono. O divino jamais vos abandona, pois o divino é o próprio tecido de vossa existência, a consciência que permeia cada célula, cada pensamento, cada respiração. Podeis esquecer temporariamente quem sois, mas isto que sois jamais vos esquece. A crise espiritual é o processo através do qual o falso eu dissolve-se para revelar o verdadeiro ser que sempre esteve aqui, esperando pacientemente que todas as máscaras caíssem. Enquanto a noite parece interminável, lembrai que as estrelas só são visíveis na escuridão. Vossa luz interior brilha mais intensamente quando todas as luzes externas se apagam. Caminhai através do vale da sombra sem medo, pois no coração da maior escuridão reside a semente da luz mais brilhante. Eu, Serapis Bey, guardião da chama branca da purificação, estendo-vos minha mão através dos véus dimensionais e sussurro em vossos corações. A tempestade passará, mas aquilo que permanecerá será mais forte, mais verdadeiro, mais luminoso do que jamais imaginastes possível. A fé não desapareceu, ela está renascendo como o fênix das cinzas da ilusão. Permitiu o renascimento. Confiai no processo. Sois amados além de toda compreensão.